Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série, curta, vão ser 2 partes, esse domingo e domingo que vem, e aí depois dessas 2 partes vai ser o culto de Páscoa, não é isso? Vai ser o culto de Páscoa e vai ser uma noite memorável, irmãos. A gente está preparando uma celebração fantástica, em breve você vai ter mais detalhes aí ao longo da semana, mas se prepare, uma celebração de Páscoa que vai acontecer no horário do culto, normal, não tem custo nenhum, mas vai ser um trem maravilhoso, para marcar a história da igreja, amém? Então, a gente encerrou semana passada a série chamada Mitologemas. Quem aqui foi abençoado em algum nível nessa última série, dá um amém aí. Amém. Então, a gente desbravou ali temas um tanto quanto complexos, e já tem um tempo que Deus tem me levado a meditar num dos textos talvez mais conhecidos, seja por cristãos, ou até mesmo por pessoas que não são cristãs, porque são textos muito utilizados em circunstâncias de casamento, por exemplo, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que faz uma descrição do que é o amor. Enfim, já tem um bom tempo que eu venho meditando e desejoso em poder compartilhar uma mensagem com vocês, em trazer uma instrução dentro desse texto. Estava aguardando mesmo o timing do Espírito para poder entregar o ensino para vocês. Então, essa série, o nome da série, né, Tu Me Amas, acredito que tem até a arte aí, é evidente que essa pergunta ela é muito emblemática, Tu Me Amas, e essa pergunta ela não foi extraída de 1 Coríntios 13, essa pergunta é extraída de um diálogo de Jesus juntamente com Pedro, após a ressurreição de Cristo, em João capítulo 21, a gente vai passar por lá também, mas eu puxei essa pergunta, Tu Me Amas, para a gente poder discorrer nessa temática do amor, mas com reflexões acerca de 1 Coríntios capítulo 13. Eu tenho para mim, irmãos, que o texto é muito claro, falando de um caminho de maturidade, falando de um caminho de revelação. Existe muita riqueza no texto de 1 Coríntios 13, e a gente precisa entender o contexto. Às vezes a gente olha para 1 Coríntios 13, não é com desprezo, mas a gente acaba lançando um olhar com tanto quanto de superficialidade, sem valorizar o contexto que estava sendo falado. E a estrutura do texto, ela é importante para nós. Por quê? Porque não é um mero relato sobre o que é o amor. A bem da verdade, existem 3 expressões positivas acerca do amor: o amor é e o amor se alegra com. Ao mesmo tempo que você tem quase o triplo de afirmações do que o amor não é e do que ele não se alegra. Então são expressões positivas, expressões negativas, e depois vai trazer expressões totais do amor, 4, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. E depois ele vai começar a tratar também, estou fazendo só um panorama geral, ele vai acabar tratando também sobre um caminho de maturidade. E isso é muito interessante, porque muitos acabam fazendo um recorte do texto. É importante a gente sempre destacar, a gente é uma igreja que valoriza muito o ensino das Escrituras, que as cartas do Novo Testamento são cartas, irmãos. A tipologia textual é uma carta. Então, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulo, não tinha versículo, embora seja muito útil para nós nos tempos atuais utilizar os capítulos e os versículos. Mas às vezes isso atrapalha um pouco, porque a gente acaba criando um vício, de recortar as passagens, ou de apenas extrair versículos fora de um contexto, enfim. E muitas vezes a gente recorta o próprio capítulo, A construção de um capítulo, olhando para o cânon bíblico, é para nos ajudar a entender quando o assunto começa e outro termina. E quando a gente olha para 1 Coríntios 13, muitas das vezes nós paramos ali pelo versículo 6, versículo 7, mas a gente não compreende o todo, porque ele começa a falar só, olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu cresci. Aí depois ele vai continuar progredindo, olha, hoje em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas vai chegar o dia de conhecer plenamente. Ele vai falar assim, hoje nós conhecemos pelo reflexo, pelo espelho, mas vai chegar o tempo de conhecer face a face. Ele começa a trazer vários contrastes, mas que está dentro dessa narrativa de amor. Por quê? Porque depois ele volta a falar novamente. E não é muito incomum, a gente observar muitas das vezes pessoas que vão ensinar em cima de 1 Coríntios 13, e faz uma descrição dos ainda quês, Eu vou começar falando sobre esses ainda quês, ainda que isso, ainda que aquilo, são 3 expressões ainda que Paulo vai utilizar. Aí faz a descrição do amor, aí salta essas passagens e depois vai para o final, dizendo que, olha, destes sobram a fé, a esperança e o amor, e o maior destes é o amor. Então fica uma geringonça, irmão, amém, no meio do ensino, porque fica um gap, fica um vazio ali, um vácuo. E não, o texto ele é íntegro, e ele tem uma proposta, e essa proposta do texto de 1 Coríntios 13 também não está reservada para o capítulo 13, muito pelo contrário. Ela corresponde à motivação pelo qual a carta foi escrita.
Então, quando nós falamos sobre a igreja de Coríntios, talvez você esteja aqui nos visitando pela primeira, segunda vez, não esteja tão familiarizado com as Escrituras. Mas no Novo Testamento em específico é o tempo em que Jesus veio, foi enviado, seguiu o seu ministério, viveu por volta de 33 anos aqui na terra, sendo dos seus 30 até a sua morte, crucificação, né, morte e ressurreição, o seu tempo de ministério, formando discípulos, etc. Então ele é ressurreto e ele comissiona os seus discípulos. Comissiona primeiramente os 12 e obviamente todo aquele que passa a crer no nome de Jesus se torna um discípulo de Cristo para anunciar, para fazer parte da grande comissão. Tudo bem até aí? Muito bem, e a igreja ela começa a se desenvolver, a igreja que eu digo, esse núcleo que cria em Cristo Jesus. Lá no primeiro século, né, ali por volta dos seus anos 28 depois de Cristo, 29, 30, por aí vai, esse primeiro século da igreja ele vai se desenvolvendo por meio destes que foram enviados para vários locais naquela região, na região próxima ali do Oriente Médio, e quando ele começa a ser enviado para essas igrejas, algumas cartas são escritas, cartas extremamente instrutivas, cartas carregadas de pessoalidade e, obviamente, carregadas de revelação. Repete comigo, revelação. Pronto. Então são cartas inspiradas, irmãos. Quem escreveu de fato foram homens, e nós cremos por homens inspirados por Deus. E o testemunho desses homens e a correlação do Antigo e Novo Testamento, a correlação histórico-profética da Bíblia, traz para nós uma segurança, que a gente diria uma segurança canônica, né? A certeza de que a Bíblia é de fato a palavra inspirada de Deus. Amém? Glória a Deus. Então são cartas, eu preciso entender a motivação da carta. Por que ela foi escrita? Em qual contexto que ela foi escrita? Para que igreja? Quando nós falamos da igreja de Corinto, e eu faço questão de trazer essa abordagem um pouco mais histórica nesse início de mensagem, para você entender o cenário. A gente está falando de uma igreja dentro de um contexto grego, dentro de um contexto mitológico de cultura grega. Então nós estamos falando de uma igreja na sua fase incipiente, na sua fase inicial, que estava completamente ambientada à adoração de múltiplos deuses, o politeísmo. Então é dentro desse contexto, mas ainda assim no meio desse contexto politeísta, essa igreja ela começa a se desenvolver e começa a testemunhar muitos dons acontecendo. Então não havia falta de poder nessa igreja, não havia falta de dom nessa igreja, a bem da verdade, dentre todas as igrejas as quais receberam cartas específicas, talvez a igreja de Corinto seja a que recebe esse rótulo mesmo de, olha, para vocês não falta dom nenhum, né? Fica esse vácuo, será que faltavam alguns dons para outras igrejas? Mas é certo que para Corinto não faltava dom algum. Então era comum o testemunho de poder, era comum as provocações de poder, ao mesmo tempo que a razão pela qual a carta foi escrita, e isso é testemunhado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, 10, 11, 12, a gente vai entender a motivação, era porque estava havendo divisão entre os irmãos. Então a motivação da carta, ela é uma busca pela unidade. A motivação com a qual Paulo escreveu essa carta à região de Corinto era para que eles parassem de se embriagar com o poder testemunhado e entender que o poder é empregado para que uma vontade fosse cumprida. Amém? E Paulo ele vai deixando muito claro a meninice dos coríntios. Olha, vocês são como infantis, nécios. Parece que vocês acabaram de aprender as coisas. Por quê? Olha, vocês estão desesperados pelo poder e pensando que mais espiritual é aquele que mais manifesta poder. E Paulo vai então fazendo uma chamada, uma convocação mesmo de maturidade, e mostrando para eles, aí sim chegamos em 1 Coríntios 12, 31, deixando muito claro, olha, agora eu vou apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente, e esse caminho é o caminho do amor. Glória a Deus, gente. Então, ele antecipa no capítulo 11, trazendo orientações acerca da ceia, dentro de um contexto de unidade. Aí avança para Coríntios capítulo 12, falando o quê? Sobre os dons espirituais. Ele vai dizer da seguinte maneira, olha, muitos são os dons, mas o Espírito é o mesmo. Muitos são os ministérios, mas o Deus é o mesmo. Muitas são as operações, são 3 palavras no grego distintas para falar essas exemplificações. Então ele vai falar da trindade operando em dons, ministérios e operações. Por que ele está fazendo isso? Parece até um pouco cansativo, o Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está confrontando uma cultura politeísta. Porque qual era o sentimento grego da época? Bom, se a erva cresceu, é a deusa da fertilidade do campo. Olha, se uma mulher teve filho, é a deusa da frutificação humana. Olha, se a tal pessoa prosperou, então é o Deus. Estão entendendo? Então, e eles estavam começando a misturar de maneira mitológica o cristianismo. Então começou a virar uma bagunça. Da mesma maneira que era de fato o poder de Deus em ação, existia uma espécie de idolatria para quem se movia no poder. Nossa igreja, a gente tem sido muito intencional em deixar muito claro que importa para nós buscar a vontade do Pai.
Muitas das vezes nós andamos desesperados por manifestações de poder, enquanto que o Pai só pode ser conhecido na sua vontade. E eu diria que é um sinal de infantilidade dentro do cristianismo a gente levar uma vida onde a gente fica ansioso por manifestações de poder, onde a gente fica sempre se questionando do que é que Deus pode fazer, sendo que a palavra nos garante que Ele pode fazer tudo que Ele quiser. Nele converge todo o poder, Ele é onipotente, Ele é onibenevolente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então nós estamos falando de um ser completamente autossuficiente que não depende de nós para nada. E um Deus que se move na verdade, que é um só com a verdade. Estou sendo claro até aqui? Então quando essa igreja primitiva começa a ser modelada, é uma espécie de chamada por meio das cartas, em especial as cartas paulinas do apóstolo Paulo, uma chamada para a maturidade, porque as pessoas estavam começando a se embriagar com manifestações de poder. Irmãos, você até pode reconhecer o poder de Deus, mas se você não conhece a vontade de Deus, é possível que aquela experiência de poder se perca. E você se torne um saudosista da fé. Alguém que tem experiências de poder para contar, mas não tem um testemunho para sustentar. Amém? E muitas das vezes é o que chama a atenção. Uma manifestação de poder, irmão, isso aqui não é uma mensagem contra a manifestação do poder de Deus, muito pelo contrário. Mas eu quero te dizer que o maduro, ele não anda desesperado por poder. O maduro, ele anda em poder. Ele tem a convicção de que em se movendo submissa a uma vontade, não lhe falta poder, porque o interessado em liberar poder, em liberar dom, em liberar revelação, em liberar ministério, para que a vontade se cumpra, é o próprio Deus. Amém? E é um caminho, que eu diria assim, superficial na caminhada do evangelho também, essa busca desesperada por poder, porque quando aquela manifestação de poder não acontece no tempo que você espera, em especial quando existe um comportamento seu empregado, por exemplo, agora eu vou na igreja, agora eu dizimo, agora eu oferto, eu estou ajudando em tal ministério, olha só o que eu estou fazendo, então a minha expectativa de poder agora tem que ser suprida, porque eu tenho um comportamento para apresentar para Deus. O nome disso é legalismo. O nome disso, meu irmão, é um pseudo-evangelho, é um falso evangelho, onde você tenta, por meio do seu bom comportamento, arrancar de Deus aquilo que você deseja. No fim, o que está acontecendo não é uma interação entre pai e filho. No fim, o que está acontecendo é um ídolo sendo idolatrado por um ser humano. E Deus quer romper conosco essa ideia de divindade, para que Ele possa se revelar para nós como um pai de uma família. Amém? Então eu não estou dizendo que assim, olha, eu ter a certeza que Deus é poderoso está errado, é claro que não, Ele é poderoso, nele converge todo o poder, irmão. Mas eu quero te dizer que é um desperdício de vida enquanto construção, enquanto caminho de maturidade, você levar uma vida ansiosa do que Deus pode fazer, ou quando Ele é que vai fazer, se você não tiver a certeza da vontade do Pai. Glória a Deus. Então o alvo é conhecer a vontade, e a vontade só pode ser conhecida na paternidade. O poder pode ser reconhecido na sua divindade, mas a vontade é somente na paternidade. Amém, irmãos? Então uma pergunta muito rápida: o que é que foi revelado por Deus primeiro, a vontade ou o poder de Deus? A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, sim ou não? Isso é uma demonstração do quê? De poder. Então você poderia dizer, bom, olhando a ordem bíblica, se começou em Gênesis 1:1 com uma execução fundamentada no poder, a primeira coisa revelada é o poder. Porém, o próprio texto bíblico também vai dizer mais para frente que o cordeiro foi imolado antes da fundação dos séculos ou do mundo. Então, antes que o mundo fosse mundo, a vontade do Pai já tinha sido revelada. É como se antes que houvesse um haja luz, Deus já tivesse providenciado a cruz. Então a vontade do Pai de gerar família, ela é antes da formação do próprio céu e da própria terra. Então antes que o poder se manifeste, a vontade já havia sido revelada e definida pelo próprio Pai. Onde está o nosso erro? Não compreender o senso de origem, não compreender da onde nascem os desígnios de Deus, a vontade de um Pai. E a gente fica muitas das vezes entorpecido pelas manifestações de poder. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então agora a gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, com todas essas informações, com todo esse cenário. A gente vai seguir agora o texto. Obrigado. 1 Coríntios versículo 13. Versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor,
seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me valeria ou me aproveitaria. Então eu quero que você já tome nota sobre esses 3 ainda quês de Deus. E é evidente que não são os únicos ainda quês que acontecem nas Escrituras. Talvez um dos ainda quês mais emblemáticos é o que acontece no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 16 ao 19. Tem até música que canta, ainda que a figueira não floresça ainda, né? Que a videira não deu seu fruto, eu buscarei, etc. A certeza de que Deus estaria com eles. Então esses ainda quês, eles são utilizados em outros textos bíblicos, que já a gente pode até passar e citar. A questão é a gente entender o que significa esse ainda que. Porque muitas das vezes nós olhamos para esse ainda que como, bom, é apenas para dar mais intensidade para aquilo que ele quer falar de maneira subsequente. Não é isso. Os ainda que de Deus são um referencial de incondicionalidade para nós. Então o ainda que não é para gerar em você a hipótese do que ser feito quando não aconteceu o que você espera. O ainda que é uma certeza de que não acontecendo o que você espera, você vai permanecer. Amém? Quando fala sobre o ainda que vinculado ao amor, aí entra um outro contexto. Porque aqui ele está deixando muito claro que, ainda que, aí ele vai citar línguas de homens e anjos. Isso são dons. Ainda que, ele vai falar sobre profecias, mistérios e conhecimento. Ainda que, ele vai falar de eu dar tudo o que eu tenho para os pobres. Ou seja, a maior oferta que você possa imaginar, ainda que eu dê tudo, ainda que eu tenha uma fé, ele vai utilizando diversos recursos devidamente bíblicos que fazem parte das nossas vidas. Sim ou não? Línguas de homens, línguas de anjos, a fé operando, o conhecimento, em algumas versões vai estar escrito a ciência de todas as coisas, uma fé capaz de mover montanhas, um coração carregado de abnegação e misericórdia para simplesmente lançar tudo que você tem em favor do próximo. Ele vai colocando ainda aqueles em situações aparentemente normais, mas também em situações mais extremas. E deixando muito claro, se não tiver amor, é possível que eu pratique todas essas coisas. É possível até que eu caia na presunção de que aquilo que eu faço é o certo e suficiente para que Deus me abençoe. Mas se não tiver amor, nada disso valeria. Seguindo, além dos ainda quês, ele vai dizer que sem amor, serei como? Ou nada serei, ou nada disso valeria. Repete comigo. Serei como, nada serei, e nada disso valerá. Aqui você pode ver 3 coisas sendo afetadas por esses ainda quês. Eu chamaria isso de identidade, processo e desígnio, ou propósito. Então ainda que eu opere dessa maneira majestosa, ainda que eu consiga me mover em dons absurdos, ainda que Deus me use para ser um fator de milagre na vida de alguém, ainda que eu me coloque como sacrifício na vida de alguém, ainda assim, eu posso estar simplesmente teatralizando religiosidade. Ainda assim eu posso estar apenas dramatizando o Evangelho. Ainda assim eu posso estar buscando suprir os meus próprios interesses. Ainda assim, debaixo dessas boas ações que aparentemente são virtuosas, eu posso estar carregando um tipo de coração completamente desvinculado do fundamento. E qual é o fundamento? É o amor. E quando eu ajo dessa maneira, e quando eu me movo dessa maneira, desvinculado do fundamento que é o amor, isso afeta a minha identidade, isso afeta o processo de amadurecimento da minha vida, isso afeta a minha consciência de propósito. É por isso que ele vai deixar muito claro, serei como? Está falando de ser, ou nada serei e nada disso valerá. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde a crise de identidade e a crise de senso de propósito, ela tomou conta da nossa geração, sim ou não? Estava recentemente conversando, recentemente mesmo, irmãos, acho que isso foi ontem, não me lembro agora, falando justamente sobre isso. Nós estamos vivendo uma geração, onde essa geração, ela acumula informação, mas ela se compromete muito pouco. Então, é uma geração onde as pessoas, elas têm acesso rápido a muita informação, então elas têm opinião de tudo, e sobre tudo. Ao mesmo tempo, é uma geração onde, mesmo tendo todas essas informações, ela prefere se colocar numa posição de neutralidade. Só que essa posição de neutralidade, em alguns momentos, certamente vai gerar em você um tipo de autopreservação, mas muitas das vezes significa ausência de compromisso, ou ausência de um mínimo de desejo de se comprometer com algo. Porque em me comprometendo, eu tenho que elevar o meu nível de responsabilidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho, ele não é compatível com o preguiçoso. Isso era o momento mais pentecostal da mensagem hoje, amém? Glória a Deus.
Então não, a mensagem do evangelho não é compatível com quem é preguiçoso, porque o preguiçoso é o egoísta, que não se move por nada, porque se mover pode gerar um desgaste nele mesmo, e ele é tão medroso de gerar um desgaste de si mesmo, que ele quer controlar a própria vida, afetando a vida dos outros, naquilo que ele não faz nada. Então o preguiçoso, ele é incompatível com a vida no evangelho. Glória a Deus, irmãos. Talvez você pense assim, uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que se move nos dons. Para mim, em primeiro lugar, uma pessoa que nasceu de novo, irmão, uma pessoa que se torna responsável e deixa de ser preguiçosa. Isso é um milagre, irmão. Glória a Deus. Porque a mensagem do evangelho, ela pressupõe responsabilidade. A mensagem do evangelho pressupõe sacrifício. A mensagem do evangelho pressupõe o quê? Agora eu levanto os meus olhos e olho para os céus. Eu também abro os meus olhos, como diz o profeta Isaías, e eu olho para a terra. Ou seja, a minha vida tem um significado. Então se antes eu fugia do compromisso, agora porque Ele me salvou, porque Ele me alcançou, agora eu olho para os meus dias, eu olho para o meu trabalho, eu olho para cada hora e está debaixo de um propósito. Você começa a ficar indignado de levar uma vida sem significado nenhum. Por quê? Porque agora aquele que te criou te trouxe para perto. Faz sentido? Amém? E muitas das vezes esse ainda aqui está operando na sua vida sem amor. Por quê? Porque se acostumou a pensar no evangelho como uma forçação de barra, como um acumulado de bom comportamento, um acumulado de certo. Muitas das vezes o que está mais nos desorientando na vida é o nosso acumulado de certo, sem a direção correta. Às vezes a gente está buscando fazer tudo que é certo, mas nem entende a motivação pelo qual a gente está fazendo, e nem aonde a gente vai chegar com isso. Mas no fim tomou-se a ciência que existe alguém que é muito poderoso, e que de repente pelo seu certo você pode comprar a favor de Deus. E isso é uma maneira de projetar em Deus uma espécie de mesa de negócio, balcão de negócio. E é por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente escuta a coisa no sentido assim, olha, não, porque é uma vida, tem hora que está bem, tem hora que está mal, é tão difícil ser constante, né? A gente escuta muito, é muito difícil ser constante, tem hora que está bom, tem hora que está mal, meu irmão. A constância, ela só vem quando você compreende o porquê, o para que você foi criado, e você começa a se relacionar com o Pai, e os seus dias começam a ter significado. Se não na força do seu próprio braço, irmão, é de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, dependendo do evento que você participa. Ao evento que você participa, ou a situação de muita comoção, a experiência que você tem, enche o tanque, passa um pouco, acaba o tanque. Aí você fica se questionando, aí você coloca mais condenação, mais culpa. Aí você lembra de um sonho, de uma direção, de algo que Deus falou, mas você fala assim, rapaz, já me comprometi tantas vezes e nada aconteceu. É tão difícil viver isso, é tão difícil manter constante. E no fim, isso só demonstra que o seu acumulado de certo fez você cair na presunção de achar que Deus tem que te dar o que você espera ou o que você merece, por conta do certo que você está fazendo. E não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a atitude de Deus para contigo não é a partir do certo que você faz, e nem a partir do errado que você pratica. A atitude de Deus para com você é a partir de quem Ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Logo, quando eu compreendo o que de fato é o amor, eu passo a valorizar a própria pessoa de Deus, a pessoalidade do Pai. Porque amor é movimento, irmão. Em compreendendo o Pai, eu consigo compreender o que é a dinâmica do amor. Muitas das vezes eu vejo as pessoas pegam ali um dicionário grego e começam a analisar algumas palavras que remetem ou que na linguagem grega era utilizada para falar sobre amor, inclusive nesse texto de João capítulo 21, onde Jesus vai perguntar para Pedro, né, Pedro, tu me amas por 3 vezes, e ali, se a gente pegar a tradução do grego, as 3 vezes que, as 2 primeiras vezes que Jesus vai perguntar para Pedro, ele pergunta, tu me ágape, né? Uma espécie de amor, ágape. E Pedro vai responder, eu te fileu, ou fileu, que seria ali a expressão para um amor fraternal. E na terceira vez os dois falam na mesma língua de filho. Só que tem um problema, esse texto, irmão, aquela cena, Jesus e Pedro, eles não estavam falando em grego, eles estavam falando em aramaico. Eu não estou desprezando o significado, o conceito de ágape, o conceito de filé ou fileu, o conceito de eros, ou o conceito de storge, que alguns diriam que seria um amor na subdivisão da família, um fraternal familiar. Eu não estou desprezando os conceitos, eles são importantes para a gente entender. Agora, o amor é um absoluto, irmão. O amor transcende a questão sentimental. O amor é um absoluto. Então, ainda que eu possa ver expressões desse amor, a fraternidade, ela só tem significado quando o amor está envolvido. O eros, a atração erótica, sexual, ela só é amor, irmão, quando o absoluto do amor a envolve.
Se não, pode ser o quê? Pode ser lascívia, pornografia, pode ser baixaria, irmão. Sim ou não? Sim ou não, irmão? A fraternidade como expressão do amor só é amor quando o ágape a toma por completo. Quando o absoluto do amor de Deus toma. Por quê? Porque senão a gente não é amigo. A gente é companheiro de jornada enquanto a gente tem o mesmo alvo. Aí acaba o alvo, todo mundo vai embora. Estão entendendo ou não? Sim ou não? E semelhantemente é o estorge. Não, é que é família, irmão. Amor de família é família, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. A gente até passou por uma série recentemente. Para que Abraão entendesse o que era família, era necessário que ele saísse do meio dos parentes. Amém? Então, se você vê dentro da família uma dinâmica onde servir, onde cooperar, é simplesmente por uma questão simbólica e institucional, no fim você não está amando. Você está prestando um serviço porque você espera receber algo em troca. Isso não é amor. Glória a Deus, irmãos. Então o amor é um absoluto, e é por isso que no texto vai dizer o amor tudo. Tudo pode, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele é um absoluto, é uma realidade, é uma verdade. E o amor carrega a revelação da pessoalidade divina. De maneira tal que, compreendendo o que é a revelação do amor, eu passo a compreender um pouco mais de como o Pai se movimenta, de como o Pai é. E isso gera em mim confiança. Glória a Deus. Amém. Então, voltando para esse texto, João 21, onde Jesus fala, tu me amas? Pergunta para Pedro, eu vou falar isso mais na segunda parte. O alvo aqui não é realmente entender essa classificação de intensidade, que tipo de amor que ele estava perguntando. A questão é o seguinte, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Essa pergunta, tu me amas? Ou seja, você ama Jesus? Essa é a pergunta do Pai para você. Você ama Jesus? Você ama o Pai? Essa é a pergunta de Jesus para Pedro, essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. Essa mesma pergunta, ela começa a ganhar contornos de resposta à medida que a revelação do Evangelho vai se desdobrando. Ao ponto de chegar em 1 João capítulo 4 e ter um destaque na Bíblia maravilhoso. Dizendo, olha, o amor consiste nisso, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas sim com o fato de que Ele nos amou. Então a pergunta, tu me amas? Não é uma pergunta apenas, olha, responde para mim a sua capacidade de demonstrar o seu amor por mim. A pergunta, tu me amas, na verdade, nas entrelinhas, é falar assim, olha, você consegue ter a convicção do quanto eu te amo, para ser capaz de gerar em você um amor seu por mim? Então a resposta do tu me amas, ela passa pela certeza de que Ele te amou primeiro. E muitas das vezes nós estamos tentando responder para Deus com os nossos bons comportamentos. Nós estamos tentando responder para Deus a partir de uma boa intenção, a partir de um certo, a partir de uma construção comportamental que aparentemente seja suficiente. Mas se todas as vezes, de acordo com aquilo que você faz, seja para Deus, seja com o próximo, gera em você a expectativa de retorno, não é amor, irmão. O amor verdadeiro é espontâneo, o amor verdadeiro ele é intencional e o amor verdadeiro ele é integral. De tal maneira que tudo aquilo que eu faço esperando algo de volta, significa que eu estou precificando a oferta, eu estou precificando os meus atos, e isso é dentro da família, isso é no contexto matrimonial, isso é no contexto de pai e filho, e isso é especialmente na sua relação com o pai. O pai não precifica a oferta, então não precifica a oferta. Nós nos tornamos hábeis, profissionais, em fazer algo esperando algo em troca. Obviamente, irmãos, seduzidos pelo espírito do consumismo dos tempos que nós vivemos. Estamos sempre pensando nas vantagens, sempre pensando naquilo que vai gerar de favor para nós. E muitas das vezes, e é isso que o texto está combatendo, muitas das nossas boas ações iniciais, na verdade, elas são travestidas por uma motivação completamente equivocada. Amém? E isso é um caminho de maturidade. Esse é o caminho da maturidade. Em conhecendo o amor. Em conhecendo o amor do Pai. Porque senão, se eu levar uma vida com esse acumulado de certo, com esse acumulado de boas intenções, mas não fundamentado naquilo que de fato é o amor, eu serei como? Ou eu nada serei, ou de nada valerá. Ou seja, a minha identidade vai estar afetada. O meu processo de me tornar alguém, ou me tornar maduro vai estar corrompido. E o meu significado de vida vai se perder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu vou fazer uma confissão
não é nem pastoral, é uma confissão de irmão, irmão. Eu estou um pouco cansado de ver tanta gente, especialmente de 30 anos para baixo, onde o que mais motiva a turma é uma palavra que eles receberam do que eles vão ser um dia. Então não tem satisfação no que está se tornando hoje. A preocupação é atingir aquilo que foi profetizado que ela seria um dia. E isso, muitas vezes, gera um desvio, irmão. Porque o espírito de profecia, ele não é um espírito de adivinhação. Deus abomina a adivinhação. Glória a Deus. O profético se movendo, irmão, não é Deus querendo criar antecipações para gerar em você ansiedade futura. Deus se move muito mais, irmão, frustrando as suas expectativas do que suprindo elas. Então o profético se move revelando uma perspectiva de eternidade. Uma palavra profética não é uma hipótese de futuro. Uma palavra profética é a revelação da vontade do Pai na eternidade. Vou falar de novo, agora em alemão, amém? Então o espírito profético ele não vai se mover para gerar em você uma ansiedade do futuro, de quem você vai ser. O espírito profético vem para revelar uma perspectiva de eternidade, que para Deus já é. Então é a vontade do Pai sendo revelada. Para ser acessada é outra história. Mas é a vontade sendo entregue. Então toda palavra que você recebe como profética, que gera em você ansiedade, existe um problema. Ou na palavra foi proferida, que não era profética, ou em você, que na sua imaturidade a recebeu como se fosse uma adivinhação do futuro. Profecia não é para gerar ansiedade. Profecia é para gerar certeza do testemunho. Por isso que a profecia vem, 1 Coríntios 14, para consolar, para exortar e para edificar. Eu tenho 33 anos, não parece, aleluia, mas tem. E eu lembro que por volta dos meus 26, eu sou meio acelerado, então eu fiquei meio indignado. Falei, rapaz, eu cansei de receber profecia. Eu estou meio injuriado. Todo lugar que eu vou, alguém tem uma palavra para me dar. Falei, Deus, por favor, eu não quero mais receber profecia. Eu quero começar a viver aquilo que eu já ouvi. Porque tem muita gente virando um potencial profético. O que é um potencial profético? De acordo com uma palavra que você recebe, você fica imaginando como você poderia ser. E de acordo com as virtudes que você carrega, as pessoas ao seu redor falam assim, isso aqui é um potencial. E ser um potencial é o pior elogio que você pode receber. E eu cheguei nesse time da minha vida e falei assim, Senhor, eu cansei de ser um potencial profético, agora eu quero ser uma realidade eterna aqui. Então, Senhor, se for para profecia acessar, não tem problema. Mas eu quero poder viver na maturidade, como quem conhece a vontade, e não como quem apenas está ansioso do que pode ser no futuro. Então, Senhor, eu quero realmente, de fato, compreender o seu coração, para que eu possa revelar o Cristo. Porque a temática bíblica, a temática da história da humanidade, não gira ao meu redor. Não é o mundo orbitando segundo os meus desejos. Não é o mundo orbitando segundo aquilo que eu quero. Não, é todas as coisas, inclusive a minha vida, orbitando pelo Filho, orbitando em relação ao Filho, que é o Cristo. Se eu tiro ele da centralidade, eu me coloco. Eu me torno Deus de mim mesmo. Amém? Vocês estão aqui ou não? Versículo 4. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Aqui tem muita coisa para a gente falar, irmão, olha só que interessante. Eu diria para vocês que existem duas maneiras de viver, só duas, irmãos.
Ou você vive como menino, como infantil, ou você vive como um filho amadurecido. Glória a Deus. Tá, vamos lá. Ou você vive para si mesmo, ou você vive para Deus e em favor dos outros. Quem vive para si mesmo, não vive para Deus, vive a partir dos seus próprios desejos e se preocupa demais com a opinião dos outros. Mas essa preocupação com a opinião dos outros não é porque ele vive para os outros, é porque ele vive tanto para si mesmo que ele quer ser validado pelos outros. Entendeu ou não? Então só tem duas maneiras, ou você vive para si mesmo, ou você vive para o Pai. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas e a terceira via? Qual é? Viver para o capeta. A questão é que tem coisa que você precisa analisar. Gênesis capítulo 3, a serpente, que nós acreditamos ali que é uma forma animal, diabólica, ali naquele contexto, né? A pastora, a serpente ficou endemoniada? Parece que sim. Mas isso é normal? Espero que não, amém? Mas é o que parece ter acontecido. E ali em nenhum momento aquela serpente fala para a mulher o quê? Me adore. Em nenhum momento ela se coloca como Deus, muito pelo contrário. A ideia ali, olha, seja saciado dos seus próprios interesses e você vai ser como Deus. Então você percebe que o alvo do diabo não é se colocar no lugar de Deus. O alvo do diabo é colocar Deus lá para o fim e tirar ele do seu senso de origem, para que você pense que você tem o controle da sua própria vida, para que você ache que tudo depende de você. Então é uma vida para si mesmo. Paulo vai fazer uma repreensão mais para frente para a igreja, dizendo o quê? Fizeram do seu próprio ventre o seu Deus. Então tem duas maneiras de viver. Viver para si mesmo é diabólico, irmão. Porque quando você decide viver para si mesmo, já não opera em você o amor, mas apenas a busca pelos próprios interesses. Aí, o tudo sofre já não faz sentido, porque eu só vou sofrer se aquilo gerar um benefício para mim. O tudo crê já não faz muito sentido, porque eu só creio até o limite da minha crença que gere uma vantagem para mim. Ao tudo espera só fará sentido, ou seja, eu só vou revelar a paciência que eu carrego até o ponto daquilo que eu digo que é o meu direito. Atravessou o meu direito, acabou-se a minha espera. E o meu suporte, ele só vai existir enquanto esse suporte for recíproco. Afinal de contas é assim que a gente acostumou, não é? Você vai celebrar quem te celebra. Ou então você tem que dar valor para quem te dá valor. Isso é maravilhoso, como eu já disse outras vezes, só não é bíblico, amém? Só não é a essência do amor, só não é de fato o que é o amor. No fim, irmãos, esse caminho sobremodo excelente revela o caminho com o qual Jesus Cristo se submeteu e caminhou. Tudo sofreu, tudo suportou, tudo creu. Amém? Tudo esperou. Não se ufanou, não levou em conta os próprios interesses. Amém? Então existem duas maneiras de viver. Uma é fundamentada no amor, onde a minha vida é para Deus e em favor do próximo. Outra na qual a minha vida é para mim mesmo. E eu não vivo em favor do próximo, mas eu vivo buscando o favor do próximo. Quem entendeu? Diga amém. E a revelação do amor é para te confrontar nesse sentido. Porque não há significado de vida em viver para si mesmo. Você até pode conseguir ser suprido naquilo que você espera. E é muito cruel quando você projeta num próximo humano ter todas as suas expectativas saciadas. Isso também não é amor. Muitas das relações de amizade, até mesmo matrimoniais, não são fundamentadas no amor, são fundamentadas na crueldade e numa expectativa enfadonha, completamente absurda, de ser suprido na medida que você espera. Amém, irmãos? Agora, o que eu posso te dizer é que em conhecendo o caminho do amor, você fica habilitado, mediante revelação divina, de quebrar o ciclo da inimizade, de quebrar o ciclo da desarmonia, de quebrar o ciclo da mágoa. Amém? A expressão não se ressente do mal, em determinado comentário bíblico, e na verdade nos originais, vai dizer da seguinte maneira: não registra ofensa. Sabe o que é uma maneira madura de se viver na terra? É não registrar a ofensa, é não fazer da sua vida um acúmulo de registro de ofensa.
Sabe o que é um caminho de maturidade, irmãos? É você entender que entre você e o próximo ter razão, mais importa Deus ter razão. Às vezes você está empenhado nos seus dias por uma crise de direito, onde você quer mostrar aquilo que lhe pertence. E vou ser muito sincero, isso tem acometido até mesmo muitas músicas que são tocadas em igrejas, onde o alvo é você arrancar de Deus aquilo que você julga ser seu. Então, Deus, eu quero o que eu julgo ser meu. Isso é o anti-louvor, irmão. É a contrariedade do que é a adoração. É usar Deus em seu favor e não se submeter a Ele como seu pai. Amém? Após os absolutos é declarado que o amor nunca perece. Isso aqui é um destaque maravilhoso, porque o amor não perecer traz a ele um caráter de atemporalidade, ou como você quiser, um caráter de eternidade. E isso traz para nós a identificação da pessoa divina com a revelação do próprio amor. Irmãos, o alvo da mensagem de hoje não é gerar para você um caminho impossível de ser trilhado, ou gerar para você uma maneira utópica de viver. Não. Paulo classificou, e eu faço questão de ratificar isso. 1 Coríntios 12, 31, um caminho sobremodo excelente. O problema é que muitas vezes nós não nos cercamos de um referencial de incondicionalidade. Nós estamos esperando o cenário para ver se realmente a gente se sente favorável ou não. A gente espera um cenário positivo para a gente poder se jogar, ou a gente espera alguém dar a primeira partida para que a gente possa se lançar de volta, ou então em se lançando você sempre gera a expectativa de um retorno. Aí já não há mais sentido na persistência, já não há mais sentido na perseverança, já não há mais sentido na entrega. Porque a partir do momento que você precificou, a partir do momento que você elaborou, construiu uma expectativa de retorno, irmão, o tal do amor está corrompido. Ele deixou de ser espontâneo, porque ele partiu dos próprios interesses. Ele deixou de ser integral, porque ele já não é mais inteiro. Ele depende de um cenário para se mover. Ele já não é mais intencional. Na verdade, você caiu no engano da reatividade. Deus não te ama de maneira reativa, Ele te ama de maneira propositiva. E quem se parece com o Pai não reage em amor, anda em amor. Então Deus não espera que você faça algo para Ele ver se te ama. Deus te ama e por isso que você pode fazer algo. Da mesma maneira, semelhantes a Cristo, ao nos depararmos com as situações, com as relações, se você está esperando algo para ver se a pessoa merece ter o que você pode entregar, no fim você já não está andando em amor, você está num ritmo meritocrata, você está num ritmo de pagou, levou, no fim você está corrompido e nem percebeu. Amém, irmãos? Duas maneiras de viver. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1, o texto do 1 ao 5 vai falar sobre o menino que enquanto era menino, era como escravo. Mas depois que ele cresceu, ele passou a se assentar e a possuir tudo aquilo que era dele. A fase do menino se assemelha à fase do escravo. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, ou tentando ferir o que a Bíblia fala sobre nos parecermos como criança enquanto a inocência, amém? Tem nada a ver. Ser como criança, não é para ser uma criança. Glória a Deus. Tem uma frase do Guga, Gustavo Paiva, que diz da seguinte maneira: o reino dos céus é das crianças, não dos infantis, amém? Então deixa eu dizer uma coisa, você veio aqui hoje, talvez você é um visitante, que bom que você veio. Deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho, ele quer te chamar para um compromisso de verdade. O Evangelho quer te chamar para uma verdadeira revolução de dentro para fora na sua vida. O Evangelho ele te convida para uma vida onde a cada passo seu, cada palavra sua está debaixo de um significado. O que as expressões ainda aqui, voltando para o início do texto, está querendo revelar que é o seguinte: você pode se mover nos dons, você pode ter ciência, você pode ter conhecimento, você até pode andar em fé, você até pode doar tudo que você tem, mas nada disso vai ter significado se o amor não estiver envolvido. Então o amor ele enriquece cada uma das suas ações, o amor dá sentido para cada uma das suas práticas. O amor, ele gera a motivação correta pelo qual você se empenha. Amém? Deixa eu dizer um negócio, algo que vem no meu espírito agora. Talvez você esteja completamente fadigado em relação à sua família e seu matrimônio, especialmente por não receber em troca o que você espera. E talvez você me pergunte, mas qual é o limite? Meu irmão, a mensagem aqui não é te colocar um limite. Geralmente as pessoas estão preocupadas no quê? No quando. Até quando eu tenho que fazer isso? Ou então, se o outro fizer. Enquanto a gente ficar nas perguntas do quando e se, nós estamos revelando imaturidade. O maduro, ele não fala nem quando nem se, ele fala o quê? Ainda que.
Eu me movo no amor, então não interessa o cenário. Ainda que, se for necessário se entregar mais uma vez, então eu me entrego. Se for necessário me doar mais uma vez, então eu me dou. Sem expectativa de retorno, sem expectativa de algo voltar em meu benefício. Contanto que eu me entregue como um sacrifício em favor do próximo. Ah, mas isso é radical demais. Irmão, não é radical demais. É que talvez a gente se acostumou com um evangelho que é de menos. Olha só que interessante, a palavra de Deus diz que Deus vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Sim ou não? Quem aqui já falou, orou esse versículo? Senhor, pode fazer muito mais do que eu posso pensar e imaginar. Diga aí, amém? Joia. Então pare e pensa comigo. Se Deus pode fazer além, muito mais além daquilo que eu posso pensar e imaginar, então o que eu penso e imagino não deve ser o teto da minha vida. O que eu penso e imagino, no fim, pode estar me limitando. E às vezes o que você pensa está muito vinculado ao seu orgulho. E você pensa mais de si mesmo do que deveria. Então enquanto você se mover pelo que você pensa, ou pelo que você imagina somente, você não vai dar vazão para que Deus revele o que Ele tem além disso. O que você pensa e imagina são as suas expectativas. Então até que Deus frustre as suas expectativas, você não conhece a vontade do Pai. Você está entendendo ou não, irmão? Isso é viver uma vida baseada nos próprios interesses. Então eu já vi muita gente assim, olha, convide Deus para viver os sonhos que você tem. Mas que conversa maluca é essa, irmão? Apresente os seus desejos. Irmão, Deus não é o gênio da lâmpada. E muito mais do que 3 pedidos, Ele fala, eu vou além do que você pode pensar e do que você pode imaginar. Pensa algo, Ele vai além. Só que Ele vai além debaixo do significado, ou significado pelo amor. E é aí que vem o momento da nossa entrega ou não entrega. Porque talvez você pense e imagina algo gerando um favorecimento para si. E o que Deus pensa a teu respeito vai além do que você possa imaginar. Só que debaixo do significado de amor. E aí talvez a vantagem não pareça ser vantagem. Talvez o benefício pareça não ter benefício. Você pode dizer assim, mas no fim eu só me dou mal? Não, irmão. Porque não há lugar melhor nessa vida do que estar debaixo ou cumprindo a vontade do Pai para a sua vida. No fim existe um prazer diferente, existe uma alegria que é eterna, existe um tipo de valor que te move na eternidade, é um desapego, irmão, não é desapego do próximo, mas é um desapego de ser correspondido nos seus próprios interesses, é um desapego de ser suprido nas suas necessidades, é um momento onde você para de viver segundo as suas necessidades ou segundo aquilo que é importante. Como assim? Eu não tenho que viver por aquilo que é importante? Diz uma coisa, pare e pensa em uma situação, em um cenário, que você julga importante. Se não fosse importante, você não se entregaria? Se não fosse necessário, você não se entregaria? Porque o amor de fato ele é tão espontâneo, integral e total, que e intencional, que no fim, sendo importante ou não, sendo necessário ou não, você vai se entregar da mesma maneira. Porque muitas vezes nós olhamos, isso é importante, então nisso eu me dedico. Mas tem coisa, irmão, que pode não ser importante para você, mas que tal hoje você trocar a sua agenda pela agenda de Deus e descobrir o que Ele acha importante? Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou não? Então é um padrão de espiritualidade. Você viver pelo quando, você viver pelo ser ou viver pelo ainda aqui. Ainda que a figueira não floresça. Ali, meu irmão, o texto de Abacuque, ele é um texto onde o profeta clama ao Senhor, Deus responde, mas não responde da maneira que ele queria. Então a expectativa foi frustrada. Amém? Quase um clamor de socorro e ele recebe uma resposta de julgamento. Isso no tempo de Israel. Recebido ali ele fica meio injuriado, mas depois se levanta. E com voz profética ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira e por aí vai. Eu adorarei o Senhor, a tua presença é algo. Então é quando a gente atravessa a consciência da suficiência e a presença de Deus se torna suficiente para nós, independente o cenário. Aí é o momento, irmãos, onde o dinheiro não vai ser mais o termômetro da sua alegria, porque vamos ser muito sinceros, talvez você tenha inserido num casamento e tanto o homem quanto a mulher deve estar cansado de ter o termômetro, o dinheiro como termômetro da sua alegria. Muito dinheiro, muita alegria, pouco dinheiro, pouca alegria. Sabe o que é isso, irmão? É uma vida miserável que você está levando. Glória a Deus. Uma vida miserável. Muitas vezes você está tentando comprar paz. Paz não se compra, paz se vive. Está tentando comprar amor. Amor não se compra, irmão. Você pode comprar prazer, mas amor não se compra. Porque ele parte de uma revelação. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Já estou encerrando.
João capítulo 3, versículo 16 vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ele está expressando intensidade, intencionalidade. Que deu o seu Filho unigênito. Esse dar o seu Filho é uma oferta generosa e espontânea. Então não foi na expectativa de receber algo em troca. Foi na certeza do sacrifício. É um amor verdadeiro, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. A própria revelação do amor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Efésios capítulo 4, versículo 15, abra lá. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Só há crescimento, irmão, no que diz respeito à vida com Deus, quando nós caminhamos no amor. Então você não pode tratar o amor como uma substância imaterial, utópica, algo completamente absurdo de ser vivido. Você não pode olhar para viver em amor como se fosse um espetáculo religioso, como se fosse algo que só uma pessoa que levita seria capaz de viver. Não é essa a ideia. O amor é simples, ele é objetivo, ele é profundo, ele é prático, porque o amor ele é carregado de pessoalidade. Então o amor é testemunhado nas relações, o amor é testemunhado no partir do pão, o amor é testemunhado, irmão, é na família. Glória a Deus. Eu estava lendo um livro esses dias do Noel Kuyper, e ele estava falando justamente sobre isso, ele concordando com um filósofo grego, que a família seria a partícula fundamental de uma sociedade. Você depende da existência de uma família para que uma vila se forme, para que uma cidade seja construída, para que o Estado tenha significado, é necessário que tenha inicialmente uma família, sim ou não? E ele estava dizendo, falou assim, os nossos parâmetros e os nossos padrões, eles nascem a partir da família. Então é justamente na família que nós vamos então testemunhar os elos, testemunhar as expressões relacionais. Meu irmão, quando eu estava lendo aquele livro, eu já me lembrei rapidamente de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, quando Paulo vai dar aquela repreensão e vai dizer o quê? Olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, negou a fé, é pior que o descrente. Amém? Talvez, irmão, apenas talvez, você está aqui hoje, entrou aqui, injuriado, o marido com a mulher com o marido, o filho com o pai, não interessa. Talvez você entrou aqui, irmão, você está rindo para cumprir o cenário. Uma vontade de ir embora, de raiva um do outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você criou uma ideia, aí eu vou me utilizar de C.S. Lewis, que o amor pressupõe liberdade, mas o amor não pressupõe liberdade, o amor pressupõe responsabilidade, sacrifício e compromisso. Amém? Por isso que o caminho do amor não é um caminho covarde. E aquele que decide andar a segunda milha, e você foi chamado para andar a segunda milha. Aqueles que compreendem o valor da segunda milha e da terceira milha, e que permanecerão se entregando, a não ser que você seja abandonado. E se porventura você for abandonado, e um dia de determinada pessoa retornar, que ela te encontre no mesmo lugar que ela te deixou, perseverando, se entregando e se sacrificando. Ainda que a sociedade possa classificar isso como se fosse uma tolice, ainda que a sociedade moderna possa dizer assim, isso é um absurdo, você tem que pensar em si mesmo, você tem que pensar nos seus próprios interesses, você tem que pensar naquilo que te faz bem. A gente vive a idolatria do o que me faz bem. E eu posso te dizer que aquilo que te faz bem, muitas das vezes não está carregado do porquê é que você existe. Só há satisfação de vida quando nós conhecemos aquele que nos criou e nos amou quando nós não merecíamos. Só há satisfação de vida quando, em conhecendo aquele que nos amou, aquele que nos salvou quando nós não merecíamos, nós temos acesso do porquê é que nós existimos. Porque que tragédia é levar essa vida sem significado algum. Que tragédia é levar essa vida, irmão, apenas sobrevivendo. Isso não tem absolutamente nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Isso não tem absolutamente nada a ver com o local ou não que você mora. Isso é uma das coisas mais ofensivas que eu considero do tempo que a gente vive. É as pessoas classificarem como fruto questões materiais, irmão. Fruto é vida, irmão. Fruto é vida. É você poder olhar para a sua vida e falar assim, meu Deus do céu, quantas vidas eu gerei a partir do meu testemunho, quantas vidas surgiram a partir da segunda, da terceira milha que eu caminhei. Isso é fruto, irmão.
Amém. Aí você se entrega, e você se doa, e você não se cansa. Por quê? Porque não é um emprego andar em amor. Há trabalho porque gera movimento, mas não é um emprego, irmão. Andar em amor tem a ver com a essência, tem a ver com a identidade. E é onde você se encontra, é onde a sua vida é significada, é onde você tem certeza de propósito. Por isso que é um prazer diferente, é uma alegria eterna, é uma satisfação completamente absurda do que você já conheceu. Hoje é uma boa noite diante da mesa do Senhor, para você tomar uma decisão. E essa decisão não é de viver para mim, não é de viver para essa igreja. E entenda, não é de viver para cumprir a vontade do próximo. Mas em primeiro, é de abrir mão de viver para si mesmo. E abrindo mão de viver para si mesmo, você vai conhecer um caminho sobremodo excelente. Aí a sua vida para o próximo não é para ser validado. A sua vida para o próximo será como oferta. Ainda que não haja retorno. Quem entendeu, dá um amém bem forte. Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3,16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 1 João capítulo 4, abra lá, e aí a gente fecha a conta. A gente vai ler 1 João capítulo 4, 10, 11, 18 e 19. Pode ser? Aleluia. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se a gente fatia esse texto e vai apenas para o devemos amar uns aos outros, sabe o que vira isso? Obrigação religiosa. E você nem sabe como isso deve ser cumprido, sim ou não? Tem que amar, irmão. Tem gente que é assim, né? Como é que está, irmão? Tem que amar. Fazer o quê, né? É assim? É igual quando lê aquele texto, suportando uns aos outros. Falou, nisso eu sou bom. Que para suportar uns cabras, eu vou te contar, haja tolerância. E a ideia do suporte não é esse. É o suporte como escora, que dá sustentação para que o edifício cresça. Então é fazer parte do crescimento, não é tolerar aquilo que te incomoda. Acaba o sorriso rápido, né? É 10 segundos, vai embora. Então nisto consiste o amor. Então a certeza de que fui amado antecede a minha expressão de amar o próximo. Deu para entender ou não, irmão? Então você fala assim, pastor, eu tenho dificuldade de andar em amor. Porque na verdade sua dificuldade é aceitar que foi amado. Então você se acostumou a ficar tão presunçoso que a sua fé ela não opera pelo amor. Ela é uma fé presunçosa. Por isso que vai dizer, dos três o maior é o amor. Porque sem fé você não vai operar, sem o amor você não opera em fé. E sem o amor a esperança não faz sentido. Então a esperança depende do amor, para que ela tenha significado. E a fé depende do amor para que ela opere. Porque quem anda em fé, anda para ser Cristo, anda para revelar o Cristo, não anda pensando nos próprios interesses. Deu para entender ou não? Então não é a competição da virtude, quem que é maior? É o amor, é quem é? Não, é porque a fé e a esperança só tem significado a partir do amor. O amor sozinho é um absoluto, é amor, e tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, amém? Então ele é uma verdade absoluta. A fé e a esperança dependem do amor para ter o significado ou para ter a sua orientação. Então amar o próximo deixa de ser um desafio. Amar o desafeto ou andar em amor com quem lhe ofendeu e não fazer registro da mágoa no seu coração só tem possibilidade de ser vivido a partir da convicção de que você foi amado sem merecer.
Toda iniciativa travestida de suposto amor, sem a convicção de que você foi amado quando não merecia, é apenas expressão religiosa e que não gera nada, só cansaço e fadiga. Versículo 18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha para cá. Muitas das vezes o seu medo, irmão, às vezes você olha medo e pensa que medo é o quê? Ah, é medo de barata, medo desses trem, né? Medo de bicho, medo de sei lá o quê, medo da morte. E esse medo, no fim, ele revela o seu medo de não estar no controle. Morte assombra porque você não tem controle, irmão. Você tem a certeza do dia de amanhã? Sim ou não? Não tem, irmão. Não, pastor, mas eu canto aquela música, quem tem promessa de Deus não morre não. Morre, filho, morre. Morre um monte, morre. Vem com essa não. Morre. Amém? Morre, irmão. Não adianta cantar esse hino 300 vezes que você não vai morrer. Morre do mesmo jeito. Mas é verdade. Então o que é isso? O que é o medo? É o medo de você não ter garantias. Por isso que não é amor, essa maneira maluca que as pessoas consideram, toda sentimental, melosa, esperando sempre algo em troca. Isso não é amor, irmão, isso é importunação. Isso faz o menor sentido, isso é expressão de criança, irmão. Só quer o leite na hora que deseja. Faz a birra para ser favorecido. Isso é expressão de infantilidade, não é amor. Glória a Deus. Então o amor lança fora todo medo. O medo de você não estar no controle. O medo de você não ter a garantia do que você esperava. Você fica desapegado disso. E você se entrega. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Acabei a mensagem. Tem uns pregadores que na hora que vai fazer o convite para Jesus, faz aquela, eu chamo de terrorismo gospel. Uma vez eu estava escutando um falou bem assim, olha irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. Inclusive, ninguém sabe se ao sair daqui você vai ser atropelado. Amém? Então irmãos, eu queria falar algo para vocês. Ninguém sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Mas posso te dizer uma coisa para encerrar de fato? Quero fazer esse convite para você que abriu seu coração para Jesus. Realmente a gente não sabe o que pode acontecer quando você cruzar aquela rua. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei. Que pior do que você morrer precocemente, ou pessoas julgando que foi antes da hora, é você levar uma vida numa quantidade de muitas décadas, sem significado nenhum. Esses dias eu ouvi uma expressão, contei para as pessoas mais próximas, talvez eu contei aqui em alguma mensagem, eu nem me lembro mais, mas que me fez refletir demais. E numa conversa lá entre pessoas, um determinado homem falou assim, ninguém vive muito ou vive pouco. Ou você vive bem, ou você vive mal. Às vezes a gente, na nossa ânsia de viver muito, a gente não se questiona de como vai ser esse muito, ou a partir de qual significado é esse muito. Hoje é um bom dia para você se livrar do medo da morte, irmão. Porque só tem medo de morte quem não tem consciência de origem e consequentemente de destino. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Naquele que nos criou sem que nós merecêssemos, naquele que nos amou quando nós éramos inimigos, naquele que providenciou o perdão de pecados antes que a gente viesse a nascer e pensar e pecar. Hoje é uma boa noite para você abrir mão daquilo que você pensa e imagina e daquilo que você planeja para conhecer o além de Deus. Aquilo que Ele pode te levar além. Então ao invés de você hoje na sua oração falar, Deus, abençoa os meus planos, você vai falar assim, Senhor, ainda que plano nenhum se cumpra, que minha vida seja fundamentada no amor, e que eu possa ver significado em cada uma das minhas ações, seja no boa noite que eu dou para os meus filhos, seja no bom dia que eu dou para a primeira pessoa que eu encontro,
que eu possa ver significado nas minhas mãos atuando na minha profissão, que eu possa ver significado nos meus pés caminhando nessa terra. Senhor, que eu não seja um reducionista que classifique matéria como fruto, porque, Senhor, a partir de hoje o meu compromisso é com a tua herança relacional. Então, Pai, que a partir de mim frutos de vidas, de pessoas comecem a fluir, que cada um que atravesse o curso da minha vida possa ser profundamente afetado, não por alguém que pense em si mesmo, mas por alguém que abriu mão de si mesmo, para que o amor pudesse florescer. Definir o amor talvez seja difícil, irmãos. Alguns diriam que é um sentimento, outros, mais cristianizados, diriam que é uma atitude. Eu concordo que há muito de atitude no que é o amor, mas se a gente pudesse ir um pouco mais profundo, a gente poderia dizer que o amor é mais do que um sentimento, embora ele possa ser testemunhado no sentimento. Amor é mais do que atitude, porque nós também podemos ver o amor na atitude. Eu diria que o amor é o que a Bíblia diz que é. Deus é amor. Conhecendo, eu conheço, e conhecendo o Pai, eu me conheço. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça. Nós já iremos ceiar. Evite movimentações desnecessárias nesse momento. Desnecessárias, é claro que existem as necessárias. Porque eu vejo que hoje é uma espécie de vale da decisão para muitas pessoas aqui. De olhos fechados. Primeiro eu quero saber se você que entrou aqui essa noite, ouvindo essa mensagem, esse testemunho de fé e esse ensino, se há no seu coração o desejo de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, todos de olhos fechados, irmãos, por favor, os voluntários também dão uma segurada aí. Se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, quer tomar essa decisão, não é uma decisão religiosa, irmão, é uma decisão essencial, é de essência. Se você está aqui hoje e quer entregar o seu coração para Jesus, do seu lugar, de olhos fechados, eu quero que você levante a sua mão bem alta, para que eu possa orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fica com a mão levantada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Pode ficar com a mão levantada. Glória a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Vejo mão levantada ali, aqui, lá, ali. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Eu quero estender o convite para aquele que talvez tendo conhecido se afastou. Glória a Deus. E que hoje quer voltar para os braços do Pai. E você vai se juntar com essa turma que já levantou a mão. Se você está aqui hoje e quer voltar para os braços do Pai, levanta sua mão também bem alto. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez caminharam, se afastaram e quer voltar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, quanta gente. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode abaixar as mãos. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero poder orar por vocês. Então agora eu vou pedir que toda a igreja se levante. E todos que levantaram as mãos, eu vou pedir para você sair rapidinho do seu lugar e vir aqui à frente para que eu possa olhar para você e orar por você. Amém? Vem rapidinho, sem constrangimento. Só saia rapidinho do seu lugar, vem aqui. Você vai ficar de frente para mim, não é de frente para o povo, tá tudo bem. Amém? Vamos lá, vamos se movendo. Quem levantou a sua mão, eu vi muita gente levantando a mão, tá vindo, vamos aplaudir esse povo aí, gente. Tudo bem? Amém, vamos ficar aqui, tudo bem, gente? Já eu comendo vocês. Fica por aqui, eu quero orar por vocês. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus, viu? Que bom recebê-los aqui, amém. Muita gente chegando. Irmão, se Deus falou ao seu coração, você não tinha convicção desse amor, corre para cá. Não levantou a mão, mas seu coração está queimando, corre para cá. Nós queremos orar por vocês. Isso aqui é a adesão mais importante da vida de vocês, assim como foi para mim um dia. Depois dessa, mas bem próximo, é a decisão do casamento, amém? Então eu gostaria que todos agora fechassem os olhos, no lugar que vieram, de olhos fechados. E você que está aí atrás, comece a orar por esses irmãos, em nome de Jesus.
Comece a orar por eles. E vocês que vieram aqui à frente de olhos fechados, eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Diga: Deus, diga com convicção, diga: Deus, muito obrigado por não desistir de mim e estender a sua mão para me salvar, para me perdoar, para me dar uma nova vida, ainda que eu não mereça. Diga: a partir de hoje, Pai, eu abraço, não uma religião, mas a Tua palavra. Diga: eu recebo hoje a presença do Teu Santo Espírito e confesso diante dos céus e diante da terra que Jesus Cristo morreu no meu lugar, me perdoou, ressuscitou e hoje está vivo. Diga: eu te agradeço, porque essa noite eu entrei aqui te conhecendo apenas como um Deus, mas eu saio daqui na convicção de que você é meu Pai e eu sou seu filho amado. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos, igreja! Abraça eles aí, abraça eles aí! Vamos! Aqui, ó. Abraça eles aí! Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu da luz e a me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vai vir. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria agora que todos virassem para cá, para a nossa mesa. Estou aqui, irmãos, amém? Estou aqui. Parecendo programa de televisão, né? Tô aqui, irmão, amém. Tô aqui, fique em paz. Os irmãos que nasceram de novo estão sendo ali servidos pelo nosso time de integração. Se você puder virar sua cadeira para cá agora, na direção da nossa mesa. Quem estaria celebrando essa ceia maravilhosa hoje era o pastor Renato, mas ele e Paola estão lá em Ponta Porã, irmãos, amém? Então, cumprindo a boa obra, foram pregar, e glória a Deus por isso. Pode sentar, senta aí no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, vamos aplaudir e honrar a vida desses irmãos que entregaram a vida para Jesus novamente? Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Bom, esse é o nosso momento de ceia. E a gente é breve, mas é muito importante para nós. Nós como comunidade, nós temos uma firme convicção de que a observação dos sacramentos, biblicamente, para nós da fé protestante, são dois: batismo nas águas e a Santa Ceia. A observação deles, a submissão à prática desses sacramentos, eles são importantíssimos para a vitalidade da comunidade. Então, quando nós celebramos os sacramentos, nós estamos dando valor à palavra de Deus, nós estamos dando espaço para o Espírito Santo, e portanto nós não devemos tratar a mesa do Senhor como se fosse um mero simbolismo. Glória a Deus, irmãos. Eu já disse isso aqui outras vezes, que muitas das vezes, dentro das igrejas protestantes, não existe um rito que valorize a ceia como ela deveria ser valorizada. E fato é que muito do que eu até aprendi na ceia, eu acabei aprendendo com alguns teólogos católicos, que valorizam a Eucaristia como um elemento principal. Não estou dizendo aqui que a nossa percepção é a mesma doutrinária que os católicos, com todo respeito, mas eu acabei aprendendo muito mais com a teologia católica sobre o significado do sacramento, e eu tento trazer isso para vocês. É evidente, irmãos, que nós não concordamos em fé, que o pão e o suco de uva aqui sejam de fato o corpo e o sangue de Jesus, amém? Mas nós cremos na atuação direta do Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui consagrando o pão e o suco de uva e celebrando a ceia, amém? Está claro isso? Então ela deve ser provada com significado. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai fazer uma dura repreensão ao povo de Corinto, dizendo da seguinte maneira: olha, vocês são apressados, vocês não esperam ninguém, porque vocês estão pensando só nos próprios interesses, vocês querem comer e beber rápido e ir embora. Isso não é o alvo da ceia. Então ele vai orientar: olha, vamos esperar todos,
Porque o alvo não é você comer o pão, o alvo é o pão ser partido debaixo de uma consciência, amém? Glória a Deus. Então essa é a mesa do Senhor. Nós temos o hábito de fazer uma vez por mês aqui na igreja, no quarto domingo do mês, e é sempre uma festa. Pastor, posso fazer isso na minha casa? Claro que pode. Senta com a sua família, traz o texto bíblico, traz significado para a ceia do Senhor, e trazendo esse tipo de sentimento, de reverência, eu acredito que é uma expressão de maturidade, do fundo do coração, irmão, de verdade. A minha vida, e eu acredito da igreja, mudou depois que a gente foi mudando o rito, para que o rito cooperasse com o ensino, amém? Glória a Deus. Então não pode só me dar o pão, me dar o suco, vamos embora, não é isso. Tem muita gente que fala assim, hoje é dia de ceia, tem que pedir perdão dos pecados logo, né? Senão vai dar problema com Jesus. Irmão, a ceia é um momento de exame, não sou eu quem examina a sua vida, mas você deve se examinar, amém? Por quê? Por que é importante eu me examinar? Porque, irmãos, essa mesa aqui, essa ceia do Senhor, poderia ser chamada também de a ceia do perdão, poderia ser chamada de a mesa da redenção, onde os seus pecados foram perdoados, amém? Onde o escrito de dívida foi cancelado. Paulo vai dizer assim, ó, que Jesus ensinou para ele dizendo, fazer isso em memória de mim, é um ato memorial. Então nós aqui em memória do Cristo, nós estamos celebrando o corpo que foi moído, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então examine-se pois o homem a si mesmo, o texto vai dizer 1 Coríntios 11, do versículo 25 em diante. Examine-se pois o homem a si mesmo. Por que é tão importante se examinar? Eu queria dar ênfase nisso hoje. Porque às vezes, irmãos, nós estamos apenas tratando como um rito simbólico, quando nós, carregados de registros de mágoas, estamos nos aproximando da mesa do Senhor. Então não, essa mesa não é para suprir os seus próprios interesses, e não, essa mesa não é uma mesa apenas para você teatralizar o seu cristianismo. Essa é uma mesa de compromisso, essa é uma mesa de sinceridade, essa é uma mesa de autenticidade. Glória a Deus. Não é a mesa do julgamento, irmãos, não é eu quem te examina, não sou eu quem te examina, não, mas é uma mesa de reflexão, amém? Então nós temos aqui o pão e o suco de uva, e a nossa pedagogia aqui como igreja, como a gente faz? Eu vou orar pelos elementos, e eu vou partir o pão, e partindo o pão eu vou entregar para os pastores, já estão ali de pé, os pastores que estão presentes, e eles vão começar a partir o pão e entregar para vocês. Quando você pegar o pão, irmão, não é para você comer, é para você pegar esse pão, e você vai olhar, você vai caçar um próximo, você vai procurar um próximo, você vai partir o pão e entregar o pão para ele. Deu para entender ou não? Olha no olho desse irmão, faz uma deixa de comunhão, pode ser? Mas prove dessa experiência do partir o pão. No caminho de Emaús, Jesus sentou com 2 varões que não tinham entendido nada, e a Bíblia diz que ao partir o pão os olhos se abriram. Eu creio que a mesa do Senhor tem uma conotação profética, e que no partir do pão os olhos vão se abrir, e que no partir do pão você vai elevar o seu nível de entendimento sobre a relação, sobre a comunhão, sobre a vida com Deus, sobre a vida com o próximo. Então a mesa não tem significado se não for para fazer em conjunto, em comunhão. Aí a gente vai esperar todo mundo, você vai ver que é rapidinho, um partindo o pão para o outro, é mais rápido do que a gente servindo vocês. Aí a gente vai servir também o suco de uva, e aí então eu vou dar o comando, irmãos, vamos provar do pão e depois vamos provar do suco de uva. Acabou, o que acontece? Acabou, é festa, irmão, é piseiro, é tiro pro alto. Pode ser ou não? Festa, irmão. Por quê? Porque é festa, ué. É festa. Porque a gente está celebrando Cristo, e Ele não ficou parado na cruz, e Ele também não ficou parado na sepultura, Ele ressuscitou, irmão. Amém? Ele ressuscitou. Ele é esse amor vivo que nos preenche, Ele é essa presença que nos conforta, nos consola, carregado de misericórdia, nos levanta. Que hoje, meu irmão, durante a ceia, que você possa trazer a memória as vezes que você pôde provar do amor persistente de Deus, um amor que queima, que não se consome, as misericórdias de Deus sendo renovadas, e nos alcançando, e trazendo significado para a nossa existência. Glória a Deus, amém. Então agora, você vai ficar de pé, eu vou orar, e vou pedir para os pastores já se aproximar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. E Pai, que a observação desse sacramento, da Santa Ceia do Senhor, não seja para nós, em hipótese alguma, meramente algo litúrgico, mas que nós possamos provar da Tua presença, que nós possamos provar da ação do Teu Santo Espírito, Pai.
nessa noite, onde nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz esperança, as riquezas de Cristo, a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Sim, Pai, nós temos aqui o pão simbolizando o seu corpo que foi moído na cruz do Calvário, levando sobre si todas as dores, todas as enfermidades. A sua palavra diz, Senhor Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Senhor, eu declaro que nessa noite, quando o pão for partido, quando o pão for provado, eu declaro cura se manifestando de maneira sobrenatural na vida dos meus irmãos. Senhor, nós apresentamos também aqui o suco de uva, simbolizando, Pai, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue da redenção, o sangue que remiu os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar a essa mesa com reverência, tendo convicção da sua boa obra concluída, e que a partir da expressão obra consumada, a nossa vida agora se tornou completamente nova. Então, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e que nós possamos desfrutar dessa mesa em comunhão, sem pressa, olhando nos olhos uns dos outros, para que a virtude do Espírito Santo, que é a comunhão, possa ser exaltada no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou começar a partir o pão. Te amo, irmão. Te amo, irmão. Marta, te amo, meu querido. Porque me vi. Somos um, viu? Somos um, meu irmão. Posso Somos crer no amanhã, porque me vi. Somos um em Cristo Jesus. Te amo, Temor Sandra. Nós somos não um só. há, Glória a Deus. Amém. Nós somos um em Cristo, viu? mas eu bem sei, Glória a Deus pela sua vida. eu sei Te amo, irmão. que a minha vida Somos um em Cristo, Robert. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para Se você não recebeu o pão, levanta a mão bem alto. Se você ainda não recebeu o pão, aqui, levanta bem alto. Eu acho tão legal que é rápido, irmão, quando a gente se doa uns aos outros. Levanta bem alto a mão se o pão não chegou até você. Os irmãos aqui servidos, amém? Suco de uva, se não chegou ainda, levanta a mão. Turma daqui, ali. Tem um irmão ali. Os irmãos chegando ali. Aproveite e adore ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Irmãos, quem ceia conosco não é apenas irmãos da igreja. Essa mesa não é da Ednis, essa mesa é da família de Deus, amém? Então a mesa não é para controle de membresia e nem é só para quem é membro. Glória a Deus, irmãos. Então, se você está nos visitando, por favor, participe conosco. É um momento de família, de comunhão. Glória a Deus. Ainda alguém sem suco de uva? Levanta a mão bem alto para que a gente possa identificar. Obrigado, minha irmã. Todos servidos. Ministério de Música servido.
Amém? Os voluntários, todos servidos? Amém? Foi? Glória a Deus. Então, amém. Eu vou ler o texto bíblico, então a gente vai provar. Primeira Coríntios 11, 23 vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos todos provar do pão. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora você vai trocar o cálice com 3 pessoas rapidamente. Você vai trocar o cálice, fazer uma deixa de comunhão, dizer para ela: olha, nós somos um, te amo em Cristo Jesus. Meu irmão, nós somos um, viu? Glória a Deus pela sua vida, que a gente continue crescendo como família. Elson, glória a Deus pela sua vida, que a gente continue sendo família em nome de Jesus. Meu irmão, é uma bênção, viu? A gente crescer em família aqui, viu? Ama a sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, debaixo dessa consciência, vamos todos provar do suco de uva. E agora é a parte da festa, irmão. Oh, glória a Deus! Vamos, 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 vamos! Tenha um ótimo domingo! Vai na graça e vai na paz! Celebra Jesus aí! Vamos! Ele vive e posso crer.